Oi! Bom, como um compromisso que a gente assumiu aqui na Almar, todo final de jornada de conteúdo que a gente tem colocado dentro da mídia social, nós estamos fazendo aí um vídeo compilando o conteúdo, explicando um pouco o que foram os aprendizados, né, dessa etapa, dessa jornada, e é com essa finalidade então que a gente está gravando aqui esse conteúdo. Essa jornada veio com uma cara toda espacial, toda cheia de estrelas aí, isso não foi à toa, foi porque justamente no cenário do Covid a gente tem aí se aventurado e conduzido algumas iniciativas e ajudando alguns clientes a trabalharem como contextualizar suas ideias, seja para vender um produto novo, seja para vender uma ideia, ou seja para desenvolver aquela apresentação, aquele pitch comercial para poder trazer aí investidores e passar a sua iniciativa para frente. Às vezes a gente tem um erro que a gente vai com tanta sede ao pote, né, e a gente não gera uma contextualização da ideia, que às vezes fica difícil de conseguir fazer um link de por que ela é relevante, qual que é a visão dela e também ter um espaço para que você possa falar um pouco sobre a sua visão de negócio e onde está a sua construção de valor. A gente faz isso muito dentro da Almar, inclusive nesse cenário de Covid, nós fizemos esse exercício inclusive para 2 clientes que entraram em mentoria com a gente nesse último mês. A gente está ajudando a desenvolver alguns produtos inovadores, tem projetos sendo descongelados, que assim como todo mundo, nós também fomos mega impactados por essa crise. E para todos eles, nós estamos fazendo exercícios de contextualização, porque o Covid colocou a gente num cenário da gente repensar, inclusive, algumas estratégias, olhar para o mercado, olhar para fora, o que está sendo visto, afinal é uma situação onde não tem precedente e a gente está aprendendo o tempo todo. Então o exercício de visão satélite é uma coisa muito legal porque você se afasta do objeto de estudo, observa qual o contexto, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no meio e a partir disso você cria um raciocínio macro para poder conduzir e abrir espaço para você botar a sua ideia. É como se você criasse aí um ambiente onde você vai acomodar realmente o que você vai trazer como iniciativa. E foi muito nesse olhar que a gente montou essa primeira jornada, e aí eu vou entrar aqui, esse aqui é um pouco o site da Almar, para quem não conhece, que é bem legal, eu sou suspeita, bem bonito. E aqui no final a gente sempre traz o nosso Insta, o Instagram da Alavanca das Marcas, onde a gente compartilha o que está acontecendo. E além de estar apaixonada pelo visual do Insta, eu queria trazer um pouco de o olhar, né? A gente começa pela visão satélite. E o que tem dentro da visão satélite? A gente colocou aqui o que nós chamamos de pílulas de conteúdo e no total foram 3 pílulas de conteúdo. Na primeira pílula, que é onde tem a visão satélite, ela aponta justamente para que, assim, o que está acontecendo com a gente como sociedade. E aí nessa pílula a gente trabalha elementos que se você está desenvolvendo alguma coisa, que você tem que ir para uma venda para dizer rapidamente qual o seu olhar, o que está acontecendo como sociedade, nuances, falar sobre tecnologia, sobre movimentos macroeconômicos, sobre comportamento de consumo, nós trouxemos ali vários insights que podem ajudar você a, por exemplo, preencher esse parágrafo. Importante, ninguém está aqui falando que tem que encher linguiça para fazer apresentação nenhuma, para vender uma ideia, mas você precisa contextualizar, você precisa mostrar que você tem uma visão, um olhar crítico ao que está acontecendo em relação ao mercado e para poder criar um espaço para poder posicionar a sua ideia, o seu projeto. E é exatamente isso que a gente provoca dentro dessa pílula. E a gente traz aí pilares que, claro, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua iniciativa, você vai avaliar se faz sentido você não utilizar. Isso aqui tem dentro da pílula 1 e acho que ela está bem redondinha. Na pílula 2, a gente traz um conceito que muita gente já conhece, que é o VUCA, né, que é aí um tema que é trabalhado já há muitos anos, inclusive ele tem aí uma origem, né, dentro de uma situação mais de exército, de estratégias de guerra para lidar com gestão de risco, de como você cria um plano rápido de tomada de decisão, e ele trabalha com 4 grandes elementos, que é a questão da volatilidade, que é como as coisas mudam muito rápido e isso muito acelerado pela tecnologia e pela digitalização, e a gente está vivendo absolutamente isso nesse momento. O uncertain, que é, né, essa incerteza, assim, saber exatamente o que vai acontecer amanhã, você tomando uma decisão hoje, então muita gente inclusive indica que talvez não seja o momento de olhar para planejamentos estratégicos de longo prazo, mas que a gente foque em iniciativas mais de curto prazo e monte planos com espaço para poder fazer ajustes. A complexidade, porque a gente está olhando para um movimento muito forte de mudança, onde o digital, dizem inclusive, né, que aceleramos em anos no universo de digitalização por causa desse momento, pela questão de isolamento e por todas as adaptações que os negócios fizeram. E a ambiguidade, porque por melhor que a gente faça, é muito difícil de ter certeza de qual caminho que a gente está seguindo, se é melhor
decisão. Por isso que é tão importante a gente ser genuíno, a gente ter um posicionamento relevante, saber quais os valores dessa marca, para você poder se conectar com coisas que tenham coerência com o seu posicionamento. A gente nunca vai ter certeza, mas se você tiver associado isso com o seu posicionamento, provavelmente você vai ser mais aderente e ter uma audiência diferente do seu cliente, mesmo quando você pecar. E você vai voltar e vai sinalizar que houve ali uma falha, ou, enfim, não foi talvez a melhor decisão tomada. Mas o que é importante? Se posicionar, criar o plano e botar isso para rodar. E aí foi nesse momento que acho que caiu de uma forma muito positiva esse trabalho que a gente tem com as gerações, que foi uma pesquisa muito densa feita no ano passado, onde ela virou um conteúdo, inclusive está dentro da pós de tecnologia e educação da Descomplica, que é uma plataforma extremamente renomada no mercado. E nós fizemos ontem uma live class com eles, onde a gente falou sobre gerações olhando para o cenário de Covid. E por que isso vem e vira a nossa última pílula dessa jornada com uma importância muito relevante. A digitalização, lembra daquilo que a gente falou sobre complexidade e ambiguidade que tem dentro do VUCA? Pois é, a digitalização ela é uma crescente extremamente acelerada, mas será que todos nós estamos lidando com ela da mesma forma? Será que todas as gerações enxergam, né, essa mudança da mesma maneira, são impactados da mesma maneira? Então esse foi o nosso cuidado. Nós trouxemos as gerações para fazer até alguns exercícios práticos, mesmo com a situação de distanciamento, para provocar inclusive o nosso interlocutor, explicando qual era a leitura dele. As gerações elas têm leituras diferentes em relação aos cenários, falando um pouco sobre o modelo mental, modelo comportamental de cada uma dessas gerações, e aí questionar o que é que essa digitalização significa para essas pessoas nesse momento. Porque enquanto gerações mais jovens, como os nativos digitais a partir da geração Z, estão olhando para isso, talvez surfando numa onda, desenvolvendo conteúdo, aprendendo, acelerando o consumo de streaming e talvez até em alguns casos vivendo, pecando pelo excesso, né, ficando muito saturados com isso inclusive, e aí tem uma série de estudos dos impactos psicológicos que isso tem causado por excessos, né, por virar aí uma outra bolha muito perigosa pelos excessos disso, inclusive de pessoas que estão trabalhando muito, sendo muito demandadas pela proximidade tecnológica que tem, e isso tem virado depressão, burnout e outras questões. Por um lado eu tenho uma geração que domina muito bem esse cenário de digitalização, mas por outro lado eu tenho gerações que viram essa tecnologia acontecer, nascer, e inclusive viveram em momentos que praticamente ela não existia o movimento digital. E quantos mais velhas, né, mais ascendentes dessas gerações, como baby boomers e tradicionalistas, que são pessoas que nasceram antes de 45, por exemplo, é mais difícil ainda para essas pessoas poderem se adaptar com o que está acontecendo. Então a gente aborda esse tema discutindo como é que a gente pode criar soluções analgésicas. A digitalização tem que seguir sim, ela é uma tendência absolutamente acelerada, mas a gente tem que ter cuidado e empatia para criar dela iniciativas e soluções aderentes ao público-alvo e um caminho, um atalho muito bom para ser utilizado é entender de que geração essa pessoa é. Porque conforme a geração dela, eu consigo entender inclusive a facilidade, a predisposição ou a dificuldade de lidar com esses fenômenos. Nós somos muito diferentes uns dos outros, a gente tem trabalhado muito de que nós não queremos levantar bandeiras de verdades absolutas, o que a gente quer aqui é trazer reflexão, pensar em mecanismos e planos para a gente poder fazer mais valor para todas as nossas iniciativas e as nossas marcas que a gente acompanha diretamente ou indiretamente, por exemplo, que acontece muito dentro do grupo das pessoas que têm seguido o nosso trabalho pela Almar e pelo nosso Instagram, que é a Alavanca das Marcas. Uma coisa muito legal é quem se interessar, inclusive, em entender essa perspectiva, né, desse universo ambíguo e bastante acelerado que a tecnologia trouxe, a digitalização e os desafios que isso traz para as gerações, convido vocês, o vídeo do conteúdo foi disponibilizado dentro do nosso canal, então vai lá no YouTube da Almar e vocês vão poder assistir uma aula, que é uma aula de 1 hora, onde a gente aborda cada uma dessas gerações, os seus desafios e o que a gente pode utilizar disso para poder criar coisas mais assertivas e soluções que façam mais sentido na vida das pessoas. Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até logo!